Estamos de volta. Agora são 2 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. Tribunal Penal Internacional de Haia emitiu um mandado de prisão contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusado de deportar ilegalmente crianças ucranianas de áreas ocupadas. Vamos saber de todos os detalhes em relação a isso com a nossa correspondente, a Bianca Rotier, que está na Europa. Bianca, boa tarde e bem-vinda. Conta pra gente o que acontece agora, o que significa ter um mandado de prisão contra o Vladimir Putin. Oi, Trali. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, uma prisão é considerada improvável, mas o impacto simbólico da decisão é imenso. Afinal, o Tribunal Penal Internacional acusa Putin e também uma funcionária do governo russo de serem responsáveis por crimes de guerra, incluindo a deportação ilegal de crianças. Os juízes avaliaram que há motivos razoáveis para acreditar que eles são responsáveis pela deportação ilegal de crianças e pela transferência ilegal de pessoas da Ucrânia para a Rússia. Autoridades ucranianas comemoraram a decisão. O procurador-geral classificou essa decisão como histórica, não só para a Ucrânia, como para todo o sistema de direito internacional. O chefe da equipe presidencial disse esperar que esse seja apenas o começo. Já do outro lado, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra o presidente Vladimir Putin não tem significado para a Rússia, inclusive do ponto de vista jurídico. O porta-voz do Kremlin também falou que qualquer decisão desse tribunal é nula e sem efeito em relação à Rússia, porque o país não reconhece a jurisdição do tribunal e foi ainda além, chamou as acusações de ultrajantes e inaceitáveis. O TPI foi criado para levar à justiça os responsáveis pelos piores crimes, genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, mas só pode exercer jurisdição nos países que assinaram o acordo que criou o tribunal, um acordo conhecido como Estatuto de Roma. E a Rússia, Trali, não é signatária. Obrigado, Bianca, pelas informações todas aí, né? Infelizmente a guerra segue, tudo que a gente queria ver lá é um pouco mais de paz, de tranquilidade. Mas ainda não, né? Somos solidários a esse povo da Ucrânia sendo massacrado. Bom trabalho. Eslováquia anunciou que vai mandar aviões de guerra para a Ucrânia para combater os russos, atendendo a um pedido antigo do presidente Volodymyr Zelensky. O governo eslovaco aprovou o envio de caças MiG-29 para a Ucrânia. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Eduard Heger hoje, um dia depois da Polônia ter informado que vai mandar para a Ucrânia nos próximos dias 4 caças MiG-29, tornando-se o primeiro dos aliados de Kiev a fornecer tais aeronaves. Os países ocidentais que enviaram armas à Ucrânia até agora se recusaram a mandar caças. A frota de 11 aeronaves MiG-29 da Eslováquia foi aposentada no verão passado e o país já encomendou o F-16 dos Estados Unidos. Em resposta à nova ajuda dos 2 países da OTAN, o Kremlin disse hoje que os aviões serão destruídos e que não farão diferença no curso do conflito. O porta-voz, Dmitry Peskov, ressaltou, no entanto, que o envio de jatos demonstra que o envolvimento da Aliança Militar Ocidental nesta guerra está aumentando. De Pequim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, afirmou que a China sempre teve uma abordagem responsável para as exportações militares. A posição e as práticas da China, alegou, são consistentes na questão da venda de armas, em total contraste com os padrões duplos de alguns países que estão inflamando a crise ucraniana. O porta-voz chinês informou que na viagem do presidente da China à Rússia, na segunda-feira, Xi Jinping trocará opiniões sobre as principais questões internacionais e regionais com o presidente russo Vladimir Putin. O porta-voz acrescentou que a visita de Xi à Rússia, a primeira em quase 4 anos, será em parte para promover a paz, embora não tenha feito menção explícita à guerra na Ucrânia.
A China apresentou no mês passado um plano de 12 pontos para uma resolução política da crise na Ucrânia. Mas os Estados Unidos e a OTAN disseram que os esforços de Pequim para mediar não são críveis, já que se absteve de condenar a invasão russa da Ucrânia. O encontro entre os presidentes da China e da Rússia na segunda-feira deixa o mundo ocidental bastante preocupado. É que 20 dias antes da invasão russa na Ucrânia, Moscou e Pequim fizeram um acordo de colaboração sem limites. TV estatal da Coreia do Norte divulgou hoje imagens do disparo de um míssil balístico internacional. Disparo feito ontem, horas antes da visita do presidente da Coreia do Sul ao Japão. Tá aí, ó, ditador norte-coreano Kim Jong-un levou a filha, a irmã e oficiais do alto escalão para assistir ao lançamento. De acordo com a TV estatal, o disparo confirmou a prontidão do míssil balístico para a guerra, mas acrescentou que ele não teve impacto negativo na segurança dos países vizinhos. O míssil caiu no mar, entre a Península Coreana e o Japão, e o teste foi uma resposta aos exercícios militares conjuntos dos exércitos de Estados Unidos e Coreia do Sul, que são os maiores exercícios conjuntos dos últimos 5 anos. Eu falo agora dos protestos na França, que aumentaram depois que o presidente Emmanuel Macron impôs uma impopular reforma da Previdência, sem que ela fosse sequer votada pelos deputados, pelo parlamento francês. E aí, Paris amanheceu assim, ó, repleta de montes de cinzas. A noite e a madrugada foram de protestos, de muita confusão. Manifestantes botaram fogo em carros, em pilhas de lixo acumuladas com a greve dos coletores. E a polícia disparou gás lacrimogêneo, prendeu mais de 300 pessoas em toda a França. Hoje, uma estrada de acesso a Paris foi bloqueada. Os protestos começaram de forma espontânea ontem à tarde, logo depois do anúncio da adoção da reforma, sem a aprovação dos deputados. Políticos da oposição apresentaram moções de desconfiança, que é um recurso que pode levar à saída da primeira-ministra Elisabeth Borne. A expectativa é que as moções sejam votadas na semana que vem.